Eu gostaria de comentar um julgamento na reclamação 4.276 no STJ. Na realidade, um julgamento monocrático, né? Recente, mas monocrático, do ministro Humberto Martins, e monocrático porque trata de um tema já pacificado, inclusive por súmula do Supremo Tribunal Federal, a súmula 734. Bom, qual foi a hipótese? A questão envolve a reclamação constitucional. Me parece, isso é indiscutível, que a reclamação constitucional ela vem alçando uma importância significativa dentro do sistema processual. É até de se lamentar o pouco conhecimento que os operadores do direito têm com relação à reclamação. Mas, de qualquer maneira, prevista na Constituição Federal, artigos 102 e 105, ambos no inciso 1º, em algumas constituições estaduais também contam com essa previsão, aí a reclamação é dirigida para os tribunais de justiça, e a reclamação constitucional ela serve para, na verdade, duas missões. Primeiro, na hipótese de usurpação da competência do tribunal. Então é uma forma, antes de mais nada, de se garantir a competência dos tribunais superiores e, porventura, até do Tribunal de Justiça. E, por outro lado, para atacar decisões ou omissões que ofendam a autoridade da decisão proferida por esses tribunais. Então, o descumprimento de uma decisão do STJ, por exemplo, por um órgão inferior, será naturalmente atacada por reclamação constitucional. Uma autoridade administrativa que descumpre uma súmula vinculante, ela também pode sofrer, o ato administrativo também pode sofrer a impugnação por meio da reclamação constitucional. Então, essa ofensa à decisão e também a súmula vinculante, no caso do STF, seriam atacadas pela reclamação constitucional. Bom, a nossa conversa rápida de hoje, na realidade, não tem como objetivo tratar das hipóteses de cabimento. Quem sabe, numa outra oportunidade, tenhamos esta chance. Mas hoje, com relação ao julgado que eu quero analisar, e esta súmula, que é a súmula 734 do STF, é o seguinte, o entendimento consagrado na súmula e aplicado pelo ministro Humberto Martins lá no STJ, diz que não cabe reclamação constitucional contra decisão já transitada em julgado. Significa dizer, portanto, que se uma decisão afronta a decisão do STF ou do STJ, mas essa decisão que afrontou a autoridade da decisão dos tribunais superiores já transitou em julgado, não seria viável a utilização da reclamação constitucional. O objetivo, claro, é evitar que a reclamação constitucional ganhe uma natureza rescisória. Quer dizer, a ideia de que se eu tenho uma decisão transitada em julgado de mérito mediante cognição exauriente, eu tenho a produção da coisa julgada material, a imutabilidade, indiscutibilidade da decisão. E aí o STF consagra em súmula, e o STJ, como estamos vendo, vem aplicando, que a reclamação constitucional não pode ganhar este cunho rescisório. Quer dizer, para afastar a coisa julgada material, eu não posso me valer de uma reclamação constitucional. Mas essa discussão, ela leva a um tema ou a um ponto bastante interessante, que é o seguinte. Proferida uma decisão, imaginando que ela seja recorrível. A parte, ao invés de interpor o recurso, ingressa com a reclamação constitucional, que para alguns é uma ação, para mim, por exemplo, mas para o STF é um mero exercício do direito de petição. Vá lá. A parte ela não entra com o recurso contra a decisão, mas entra com a reclamação constitucional. Então vamos imaginar uma sentença que ofende uma súmula vinculante. Bom, da sentença cabe apelação, mas percebam, eu vou ter que apelar, ir para o tribunal de segundo grau, a depender do resultado do segundo grau, eu vou ter que entrar com o extraordinário para só daí chegar no STF, para daí o STF aplicar a autoridade dessa súmula vinculante. É muito mais rápido, muito mais inteligente, mais fácil eu adotar o caminho expresso para o STF, que é justamente a reclamação constitucional. Então, eu posso apelar e entrar com a reclamação constitucional. A própria lei me garante esta duplicidade de impugnação. Mas vamos imaginar, e aqui que eu acho que ganha interesse o ponto analisado, vamos imaginar que a parte não apele. Bom, passam-se 15 dias, mas a reclamação constitucional é interposta, porque se a parte não apelar em 15 dias, transitou em julgado. Transitou em julgado, já não cabe mais a reclamação. Mas nesse caso, a reclamação ela veio antes do esgotamento do prazo recursal. Pergunta: não havendo a interposição do recurso,
haveria o trânsito em julgado, e esse trânsito em julgado superveniente torna prejudicada a reclamação constitucional, olha, no meu entendimento, a pendência da reclamação constitucional, ela impede até mesmo a formação da coisa julgada material. Porque enquanto estiver pendente a reclamação constitucional, na minha visão, não existe trânsito em julgado. Na realidade, a reclamação constitucional aqui funcionaria como funciona o reexame necessário, como uma causa impeditiva de geração do trânsito em julgado. De maneira que a reclamação não seria atingida por esse superveniente transcurso do prazo recursal. Olha, pesquisando o STF, eu encontrei decisões que dizem o seguinte, que há o trânsito, mas a reclamação não resta prejudicada. Quer dizer, de forma que a reclamação vai ser julgada normalmente, e se porventura, uma vez acolhida, ela pode gerar consequências como a cassação, que é o que efetivamente ocorre dessa decisão impugnada. Então, o que vai acontecer? O STF diz que há o trânsito, mas a reclamação não resta prejudicada. Eu digo que não há o trânsito, mas que também entendo que, justamente por isso, a reclamação também não resta prejudicada. Então, eu acho que no ponto principal todos concordamos, né? Que é a ideia de que o superveniente transcurso do prazo recursal não afeta uma reclamação em trâmite. Então você não é obrigado, esse que é o ponto principal da exposição, dessa nossa breve conversa, você não é obrigado a interpor um recurso só porque a reclamação constitucional ainda não foi julgada. Isso não existe. Você pode simplesmente só entrar com a reclamação, até porque cá entre nós haverá situações em que você nem que queira vai conseguir entrar com recurso. Dou um exemplo e com isso eu encerro. Um acórdão proferido no Juizado Especial Estadual, Lei 9.099, um acórdão lá do Colégio Recursal, que ofenda a súmula do STJ. Hoje o entendimento é que cabe reclamação constitucional, mas não cabe recurso especial. Porque o Colégio Recursal não é tribunal e o recurso especial só cabe de decisão proferida por tribunal. Então veja, você vai chegar num momento lá no processo, nos Juizados Especiais, em que você não vai ter mais recurso contra a decisão. E aí o único mecanismo de salvaguarda ao seu direito vai ser a reclamação constitucional. Então é óbvio que se você deixar escoar os 15 dias de prazo do recurso especial e do recurso extraordinário, o primeiro não cabível, o segundo plenamente cabível, sem fazer nada, transito em julgado, não cabe mais a reclamação. Agora, se nesses 15 dias você entrar com a reclamação, aí você pode ficar tranquilo. Que enquanto a reclamação não for julgada, aquela decisão vai estar aguardando a solução da sua reclamação perante o STJ.